Glória a Jesus. Então, nesta noite, através do Espírito Santo, eu gostaria de falar para os irmãos, para a igreja. Coloquei um título nesta mensagem como A Paz de Deus através da graça. Nós sabemos que foi através da graça a qual o Evangelho chegou no meio da nossa vida. No livro de Romanos, capítulo 5, do versículo ao 10, e no capítulo 6, do 1 ao 6, vai repetir várias vezes a palavra graça. E através da graça, a gente adquire paz. E essa palavra, o sentido da palavra paz, quer dizer calma, sossego, descanso, relação tranquila entre pessoas. O conceito bíblico para a palavra hebraica, para a palavra paz, é shalom. É um resumo de tudo de bom que Deus quer oferecer para aquele que queira se aproximar dele. Então, através da graça de Deus, temos paz com Deus e com todos. Amém, meus irmãos? Eu queria, assim, a gente leu aqui o livro de Romanos, no capítulo 5, o finalzinho aqui, o começo. Porque Cristo, nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Todavia, a gente conhece um pouco da palavra do Senhor sobre o ensinamento, e muitas das vezes as pessoas não compreendem que Deus, Ele amou todo o mundo por inteiro e não incompleto. Não foi um amor fingido, ou um amor soberbo, ou então um amor a qual Ele seleciona uns e exclui outros. Todavia, a palavra Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque o natural do ser humano é alguém dar a sua vida para um justo, uma pessoa que é sincera, uma pessoa que é reta, uma pessoa que tem os seus princípios morais, é uma pessoa que vive em paz com todos. Porém, Cristo morreu por todas essas pessoas, porém, Jesus morreu também pelas aquelas pessoas que o mundo diz que não tem jeito, ou então para aquelas pessoas que as pessoas dizem que merecem a morte. Mas todavia a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, Ele deu um fôlego de vida, e é Ele que dá, e é Ele quem tira. Amém, meus irmãos? Amém. No versículo 7 vai dizer: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Ou seja, aqui Paulo, escrevendo aos irmãos, aos romanos, estava querendo demonstrar a dimensão do amor que Deus tinha para com aquela igreja e para todo o mundo. Os irmãos ainda não compreendiam, porque Paulo escrevia aos irmãos e os apóstolos do Senhor Jesus, os discípulos, pedia para que os novos discípulos, para que os jovens da igreja, para que aqueles que fossem mais velhos no Evangelho, insistissem, pregassem em tempo e fora de tempo, não somente para o justo, não somente para os judeus, não somente para aquele que era descendente de Abraão, mas também
que eles pudessem evangelizar, para que eles pudessem compartilhar a palavra, o evangelho, também para aqueles gentios, para os gentios, que gentio, a palavra gentio quer dizer povo de todo o mundo. Judeu veio da descendência de Abraão, e o povo gentil é a pessoa que não era, o povo que não era judeu. Então, quando desde que Pedro, ele viu aquela visão lá em Atos dos Apóstolos, ele viu aquele lençol descendo sobre ele, tudo aquilo que era considerado impuro ou impróprio para um judeu. Quando ele viu aquela revelação ali por sonho, e Deus disse que ele não poderia fazer acepção de pessoa, ficou muito claro para os discípulos e para a igreja primitiva que o evangelho teria que ser compartilhado tanto para os judeus, mas também para os gentios. É por isso que Paulo vai dizer que ele é apóstolo dos gentios, porque Paulo, ele via a dimensão que o evangelho deveria ser pregado para todo o mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Aqui a gente vai ver um ponto, o que acontece com quem perde a graça, ou seja, para quem, vamos dizer, se divide, para quem perde a comunhão, ou para quem perde a intimidade. A palavra vai dizer que aquilo que pode fazer com que a pessoa perca a comunhão, perca a graça de Deus na sua vida, é pecado. E o que acontece? A Bíblia vai dizer em Romanos 3, 23, vamos ler. Romanos 3, 23. Pode ler. Os todos pecaram e careceram da glória de Deus. Ou seja, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, estão fora, estão removidos, não sente mais a presença. Ou seja, em Hebreus, se não me engano, diz que se torna inimigo de Deus. Aquele que comete pecado através das suas ações, das suas atitudes, ele se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus, ele deu o seu Filho unigênito. Você peca através de ações, de atitudes, e você se afasta do Espírito Santo de Deus, a qual convence eu e você do pecado. Quando uma pessoa diz não para um pecado, vive um período. Você se lembra a passagem que Paulo orou 3 vezes ao Senhor e o Senhor disse: a minha graça te basta. Quando a gente estamos nesse período sendo cometido por uma seta maligna, ou estamos passando por um momento de tribulação, a qual estamos orando e jejuando, e quando a gente consegue vencer o nosso pecado ou nossa falha, essa atitude é louvável a Deus, e somos revestidos de uma graça ainda maior. Quando nós conseguimos vencer os nossos pecados, aquilo que nos afasta de Deus, a gente se aproxima cada vez da presença de Deus. E o que acontece com aquilo que perde? Primeiro, ele se torna inimigo de Deus, e segundo, ele perdeu a paz e a intimidade. A gente vê isso na vida de quem? De Davi. Davi, ele quando pecou, quando ele errou, quando ele preferiu, de vez de estar ocupado, Davi era um homem a qual tinha uma grande responsabilidade no campo, na guerra,
ele só quando os inimigos de Israel sabia que Davi estava no acampamento, estava junto com seus soldados, já era 50% de guerra ganha, da batalha ganha. Por quê? Porque Davi era muito temido, porque desde da sua meninice, vamos dizer assim, que ele foi levado para ficar perto de Saul, desde que Davi, ele derrotou Golias, o seu nome percorreu por todo Israel, e os inimigos de Israel temia ao rei Davi. Porém, quando Davi, ele pecou, quando ele errou, o que aconteceu com Davi? Ele perdeu a paz de espírito e perdeu a graça de Deus na sua vida. A gente vai ver isso quando ele errou com Betseba, no capítulo 2, no 2 Samuel, capítulo 11. E a gente vai ver que Davi, ele prefere a graça de Deus do que cair nas mãos dos seus inimigos. A gente vai ver lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13 ao 14. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 13 ao 14. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos, e eles te perseguirão? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta ele dá ao que me enviou. 14. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Ou seja, porque a gente vai ver, se eu não me engano, em Números, ou é em Êxodo ou em Números, que aquilo que a gente propõe a fazer hoje é falar somente sobre a graça, mas tem um versículo que Deus vai dizer para o povo de Israel, que ele vai ter misericórdia em Gênesis, na passagem que fala sobre o menor servirá ao menor, na passagem que fala sobre a primogenitura de Esaú irá servir o seu irmão Jacó, em Gênesis. E aí ele vai dizer, o Senhor dizendo que ele tem misericórdia de quem ele quiser. É bom a gente ressaltar aqui que misericórdia e graça não é a mesma coisa. A gente vai entrar nesse ponto, mas a gente vai ver que Davi, ele preferiu a misericórdia de Deus na sua vida do que cair na mão dos seus inimigos. É porque o homem, ele não tem misericórdia de ninguém. Quando a gente evangeliza um jovem que se desviou, se afastou da presença de Deus, ou um jovem que está sendo influenciado pela mídia, pela escola ou pelos seus amigos, a primeira coisa que a gente vai dizer para o jovem, e os pais dizem muito, é que amigo não é amigo de verdade. Amigo é pai e mãe. O mundo aí fora não existe amizade. O que existe é troca, uma moeda de troca. Enquanto você tem alguma coisa para lhe oferecer a essas pessoas que estão aí fora, eles continuam sendo seu amigo. Mas depois que acabar o dinheiro, acabar a fama, o prestígio, eles não querem saber de mais nada. Ele deleta, ele exclui, ele troca. Então amizade somente em Jesus Cristo. É muito raro você encontrar uma pessoa aí fora
que estenda a mão e seja amigo para todas as horas. Davi, ele sabia esta dificuldade. Então ele vai dizer no Salmo no Salmo de número 6, verso 1 ao 7, a gente não vai ler todo, somente alguns versículos. Vamos ler o 51 primeiro. Deixa eu só... Salmo Salmo 151, verso 1 ao 2. Primeiro a gente vai ler Salmo 51, Salmo 51, verso 1 ao 2. Não 151, Salmo de número 51. Salmo 51, verso 1 ao 2. Pode ler. Um lê agora o Salmo 151 e o outro vai ler Salmo 6 futuramente. Pode ler. Depois 51 o primeiro. E o 2. Compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. O 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ou seja, aqui na tradução dele está falando sobre compadece, né? Aqui na minha é misericórdia, tem o mesmo sentido, a mesma palavra, misericórdia. Por quê? Davi, ele sabia que Deus, ele era misericordioso, ele é um Deus bondoso, suficiente, soberano, que pode perdoar os nossos pecados. É por isso que Paulo estava querendo introduzir aos irmãos, para que os irmãos pudessem entender que a graça de Deus é maior sobre a nossa vida, que é necessário a gente se purificar dos nossos pecados, se santificar, separar deste mundo, para compreender a graça de Deus e ver a graça de Deus na nossa vida. Então Davi, ele clama. Por que temos que clamar pela misericórdia? Porque temos que buscar a graça de Deus. Aí a gente vai ver isso em Salmos 6, do versículo 1 ao 7, mas a gente, para encurtar, ganhar tempo, a gente vai ler só apenas, acredito, capítulo 1, do verso 1 ao 3. O abençoado ali que está engatilhado. 1 ao 3. Ou seja, Davi aqui, quando se afastamos da presença de Deus através das atitudes, e essas nossas atitudes, ela gera pecado, a gente se afasta. O que Davi estava dizendo aqui? Davi estava num período em que a sua alma estava sedenta de Deus. A sua alma estava padecendo e sentindo falta do alimento, da presença de Deus, de ter a intimidade. Então o que foi que Davi falou na sua oração? Ele dizendo que seus ossos, porque os meus ossos estão perturbados. Ou seja, quando a gente não tem a graça de Deus na nossa vida, a gente está desprotegido, a gente não está. O que começa a cometer? Primeiro, pode acarretar doenças psicológicas, brechas para que a nossa alma ela fique doente. Quando Davi está falando aqui, ele fala, a gente pode entender que é algo da sua alma, da sua alma, mas também do seu corpo, porque tem muitas doenças que quando a pessoa diz, eu estou doente, começa na mente, no seu coração,
aqui, ó, na cabeça. E depois o organismo começa, porque muitas das vezes existe, em algumas denominações, existe a questão de tratamento espiritual. Porque o que acontece? Eu não me lembro agora, não me recordo, mas vai dizer a palavra do Senhor num dos evangelhos, vai dizer, se eu não me engano é Paulo ou é Pedro, dizendo que quando os presbíteros forem orar, ele pegue o óleo para ungir. A cura não está no óleo, em Atos, né? A cura não está no óleo, mas sim na fé. O óleo é apenas para motivar a fé daquela pessoa, porque ela bota, não, eu fui ungida, o presbítero, o irmão, passou o óleo em mim, então eu tenho que liberar a fé, eu tenho que acreditar naquilo ali, porque eu já recebi oração. Para uns é necessário um susto, é necessário algum elemento para que possa gerar. É por isso que Romanos 8:28 vai dizer que devemos contribuir, né? Aí aqui a gente vai ver a dimensão que se afastar da graça de Deus, da presença do Senhor, o que acontece? Doenças espirituais. Aí vai dizer, meus ossos estão perturbados. Aí vai dizer no verso 6, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos, o 7, estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Ou seja, Davi aqui está realmente arrependido de ter se afastado da presença de Deus e quer novamente a graça do Senhor na sua vida. Aí o que eu aprendo com isso? É se a gente perdeu a graça de Deus na nossa vida, se a gente estamos afastados da presença do Senhor, temos que clamar ao Senhor para Deus ter misericórdia, porque estamos doentes, estamos precisando de um renovo. Estamos precisando de estar perto do Senhor, por ser revestido da graça de Deus. Qual é a diferença da graça e da misericórdia? Misericórdia, glória a Jesus. Misericórdia é Deus não nos não castigando como merecemos. Ou seja, quando Deus tem misericórdia, é Deus não punir, é Deus nos livrar de todo o mal, mesmo a gente errado. Eu já falei aqui sobre isso, que muitas das vezes um cidadão é pego fazendo alguma coisa errada, é preso, é levado para o juiz lhe dá uma lição de moral, todos querem a sua punição, então o juiz olha para aquela pessoa, conversa com ela, dizendo, olha, eu vou te dar outra oportunidade, e aquilo que era sentença, para a pessoa ficar preso, ele olha para aquele homem e diz, olha, tu estás livre, e através disso, ele ia dar uma alta quantia para aquela pessoa refazer a sua vida. Então isso se chama misericórdia. Graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecer. Ou seja, muitas das vezes o povo de Israel estava afastado do seu coração e na sua mente, e Deus mesmo assim estava provendo pão e água. Ele ainda estava ali alimentando o povo de Israel, para que o povo chegasse à terra prometida. Mas o coração do povo de Israel estava nas cebolas, estava ainda nos sepulcros que tinha no Egito. O povo estava ainda murmurando, mas Deus ainda estava abençoando, porque a sua graça é maior.
A misericórdia é a libertação de julgamento, enquanto graça é estender a bondade aos indignos. Graça, existe a questão de graça comum e graça salvadora. Refere-se à soberania de Deus, ou seja, é Deus ser soberano, independente. Aqui na nossa visão, a gente sabe quem fez hoje, mas amanhã a gente não sabe o que é que vamos fazer. Mas Deus, já sabendo o amanhã e o futuro, Deus vai ainda dando graça, dando misericórdia. É por isso que muitas das vezes as pessoas estão falhas diante de Deus, estão errôneas e continuam assim. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, naquele grande dia vai dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome. O Senhor vai dizer: se afasta de mim que eu não te conheço. Ou seja, isso aí é graça soberana. Deus mesmo assim tendo misericórdia da sua igreja, para usar aquele canal ali, naquele momento, daquele modo específico, mas naquele grande dia o Senhor irá fazer de juiz. A graça salvadora é Ele que nos transforma através da santificação. Ou seja, muitas das vezes a pessoa, por falta de entendimento da palavra de Deus, muitas das vezes a pessoa dizendo: eu vou fazer um jejum de 7 dias, de 7 noites, para me santificar. Porém, contudo e todavia, você pode fazer um jejum de 7 dias, de 7 noites, 7 meses, 7 anos, mas você não vai se santificar, porque quem nos santifica é Deus.